Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quarta-feira, 8 de janeiro, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 6, 45 a 52. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e seguia diante dele para outra margem, a Betsaida. Depois de despedir a multidão, ele foi à montanha para rezar. Estava escurecendo, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Vendo isso, Jesus foi de madrugada até eles, caminhando sobre o mar, e queria ultrapassá-los. Vendo-o caminhar sobre o mar, imaginaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e ficaram espantados. Jesus, porém, logo falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenhas medo. E subiu para junto deles na barca, e o vento se acalmou. Mas eles estavam muito assustados, e que não tinham entendido nada a respeito dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho desse dia, que nos apresenta esse Jesus caminhando sobre o mar, vem nos apresentar também algumas situações. Esse Jesus caminha sobre o mar logo depois da multiplicação dos pães. Mas ele entra na barca depois da multiplicação do pão para ir a outra margem. Ele buscava despedi-lo para ir à montanha rezar. Então, o Evangelho desse dia que nós somos convidados a meditar, vem nos apresentar esse Jesus, que se distancia daquela multidão que foi alimentado para rezar. Então, esse Jesus passa à frente na barca e ele fica sozinho em terra, enquanto os discípulos ficaram no meio do mar. Mas os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, vendo Jesus isso, ele vai em socorro a eles de madrugada. Então, esse Evangelho desse dia nos leva a meditar nesse Jesus que alimenta, que multiplica os pães, nesse Jesus que reza, mas nesse Jesus que vem em nosso socorro, mesmo na madrugada. É um Jesus que não descuida de nós, está todo o tempo atento a nós, porque Ele nos ama. E só quem ama compreende isso. Então, quando Jesus passa à frente da barca, desses discípulos que estão cansados de remar porque o vento era contrário, eles ficam com medo e acham que é um fantasma. E Jesus se aproxima e diz a ele: coragem. Então, o Evangelho desse dia vem nos falar isso também para mim e para você. Coragem, não tenhas medo. Confia. Confia, porque nós temos um Deus que nos ama. Confia que Jesus nos ama, que os seus olhos estão sobre nós em todo o tempo. Mas Ele nos diz: coragem. Precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem para amar. Precisamos ter coragem para confiar no Senhor. Então, que essa palavra hoje ressoe no seu coração. Coragem, sou eu, não tenhas medo. E Jesus sobe para junto dos discípulos. E quando ele entra no barco, os ventos se acalmam. Então, que possamos nesse dia pedir isso ao Espírito Santo. Que Ele tire do nosso coração toda a dureza. Que o Evangelho vai dizer
que os discípulos não estavam compreendendo aquilo, porque os seus corações ainda estavam duros. Então que você possa pedir, que eu possa pedir, que onde essa palavra ao chegar, em quem essa palavra alcançar, que ela gere esse fruto de coragem, de abertura de coração. Possamos pedir ao Senhor, o Espírito Santo, vem Espírito Santo e tira do meu coração toda a dureza, tudo que me impede de confiar no Senhor, tudo que me impede de ter coragem, de amar o Senhor. Que a leitura vai dizer, a primeira leitura deste dia vai dizer que o amor lança fora todo o temor, que o amor nos faz ter coragem. E aí nós possamos imaginar mãe, pai, filhos. Quando alguém que nós gostamos adoece, nós arrumamos coragem de onde não temos e lutamos. E essa mesma coragem que o Senhor vem nos apresentar nesse dia, essa coragem que o Senhor vem nos dizer, que o amor lança fora todo o temor. Essa coragem que o Senhor nos pede para abrirmos o nosso coração, para não nos fecharmos nas nossas dificuldades e assim não termos coragem de caminhar com o Senhor. Não temos essa coragem de remar nesse barco, mesmo que os ventos sejam contrários. Não temos a coragem de confiar que com o Senhor tudo se acalma, tudo se resolve. Então que o Espírito Santo nos alimente nesse dia e abra o nosso coração para acolher essa palavra. Que você possa ler, reler, compartilhar, anunciar com essa palavra. Que ela alcance a muitos outros e gere em nós frutos de coragem, de amor. Tire do nosso meio toda a dureza, tudo que possa impedirmos de anunciarmos, de levarmos essa palavra do Senhor desse dia. Coragem, não tem mais. Eis que estou contigo. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.